E mais nosso tema hoje, irmãos, essa última mensagem da série, ainda tem a caminhada de oração, mas eu vou falar no final. Como ter uma casa inabalável? Quantos gostariam de ter uma casa inabalável? É o sonho de todo mundo. Ter uma família indestrutível, ter uma família que não balança. E o texto que nos mostra isso, nos ensina isso, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 29. Queria que você abrisse ou acompanhasse no seu esboço ou aqui na tela. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 29. Amém? Mateus 7, 24 a 29. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Verso 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre o que, irmãos? Areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Amém? Jesus falou aqui de dois homens. O homem prudente foi aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E ela caiu? Ela continuou inabalável. Segundo homem é o homem insensato. Ele construiu a sua casa sobre a areia. Repare bem que o versículo 25 e o versículo 27, eles são praticamente idênticos. Jesus disse assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa. Uma caiu e a outra não caiu. Qual é a diferença? Por que uma casa caiu e a outra não caiu? Porque não veio chuva sobre elas? Porque não veio tempestade? Porque não veio vento? Veio chuva, veio vento, veio tempestade sobre ambas as casas. Uma caiu e a outra não caiu. A diferença não foi a tempestade, a diferença foi o alicerce sobre a qual aquela casa foi construída. A casa que foi construída sobre a rocha permaneceu inabalável, mas a casa que foi construída sobre a areia teve uma grande ruína. E aqui está a primeira grande lição desse texto: toda casa vai enfrentar a tempestade. Amém? Glória a Deus. Um glória a Deus murcho, né? Eu estou falando que a sua casa vai enfrentar tempestade. Não tem como a gente se livrar do dia mau. O dia mau vai alcançar qualquer pessoa. Os ventos fortes, o inimigo se levantará com planos de destruição furiosos, e isso virá contra a sua casa, e isso virá contra a minha casa. Do dia mau ninguém escapa. Não sei qual é o nome da tempestade que você vai enfrentar ou que você pode estar enfrentando. Se ela se chama enfermidade, se ela se chama desemprego, se ela se chama rebeldia de filhos, se ela se chama traição, se ela se chama divórcio,
se ela se chama esfriamento do casamento, se ela se chama morte ou luto, se ela se chama vício, se ela se chama falta de fé, se ela se chama saudade, qual é o nome da sua tempestade? Certamente, se ela não se levantou, ela vai se levantar contra a sua casa. Uma casa ficou de pé e a outra caiu. Vieram a tempestade sobre as duas. Uma caiu e a outra ficou de pé. O que faz a diferença é onde você está alicerçando a sua família. A casa que é edificada sobre a areia não tinha base, e quando veio a tempestade ela caiu. Mas a casa que estava sobre a rocha permaneceu de pé. Eu sei, irmão, que ninguém aqui nessa noite quer ter a sua família destruída. Ninguém aqui nessa noite quer ter a sua casa destruída. Por isso eu queria, olhando para o texto, aprender exatamente isso: como ter uma casa inabalável, como ter uma casa que vai enfrentar essa tempestade e não vai cair. Amém, irmãos? Nós estamos diante da palavra de Deus, e a palavra mesmo nos afirma que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E esse texto nos mostra duas realidades totalmente opostas uma da outra. Nos mostra a história de dois homens. Ambos construíram casas. A diferença está no lugar onde eles escolheram construir essa casa. E a lição que esse texto traz para a igreja do Senhor nessa noite é que você pode ter uma casa inabalável, mas quais são os passos? Quais são os caminhos para que nós possamos ter uma casa inabalável? Quais são os caminhos para que nossa família possa ser inabalável? E a primeira dela é: construa sua casa sobre a rocha. Construa sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Quem é a rocha? Quem é a rocha da sua vida? A rocha é Jesus. Se quisermos ter uma vida inabalável, nós precisamos firmar a nossa vida, precisamos firmar a nossa família em Cristo. Só assim nós ficaremos de pé diante das tempestades. Sabe qual tem sido o problema nos dias de hoje? Nós queremos baratear a construção. Nos oferecem produtos mais baratos, produtos que não são a rocha, e a gente acaba comprando. E vem a tempestade, e vem os ventos, e vem a chuva. E como sua casa fica? Não fica, né? Ela vai por água abaixo. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é preciosa demais. Ela custou o preço de sangue, preço de cruz. Não dá para negociar o valor da sua vida. Não dá para colocar a sua vida em nenhum outro lugar que não seja a rocha. Não dá para viver em segurança longe da presença de Jesus. Por que será que é tão difícil entendermos isso? Você não precisa correr o risco. Você não precisa correr o risco de ser jogado, da sua casa ser jogada por terra diante das tempestades. Já foi falado aqui que a tempestade vem para qualquer um, vem para minha casa, vem para a sua casa, vem para a minha vida, vem para a sua vida, vem para a minha família, para a nossa família. Talvez até mais do que para a sua. Porque
As tempestades da sua família têm passado pela minha. Nós temos chorado pelas tempestades de cada um de vocês. Além das nossas, né? Que são grandes. Às vezes as pessoas olham para nós e acham que a gente não tem problema. Sabe de nada, inocente. Oh, Deus. Mas sabe qual é a diferença? Um dia nós fizemos a escolha de construir a nossa família sobre a rocha. Sobre a rocha inabalável. Meu querido, a base da sua vida não pode ser as circunstâncias. A base da sua vida não pode de maneira nenhuma ser as suas emoções. Sua base, você, a sua vida não pode estar pautado em pessoas. Não pode estar pautado no que você tem, no seu dinheiro, nos seus bens. Sabe por quê? As circunstâncias, com o tempo, elas mudam. As emoções acabam. As pessoas, muitas vezes, elas te abandonam. Muitas vezes, as pessoas nos abandonam. Principalmente nos dias de tempestade. O dinheiro, ele te corrompe. Ele desvia o seu caráter. Se você não tiver cuidado, o dinheiro, ele vira o senhor da sua vida. Sabe aonde que sua base tem que estar? Em Jesus. Porque Ele sim não muda. Ele sim não vai embora no dia da tempestade. Ele te ama incondicionalmente. E o amor de Jesus, Ele é capaz de transformar todas as coisas na sua vida. Jesus nunca muda. Ele é fiel. Ele nunca vai te desamparar. Eu vim para cá hoje com uma pergunta no meu coração e eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. O que é que você veio fazer aqui hoje? O que foi que trouxe você aqui nessa noite? Onde é que a sua vida está alicerçada? Você está pronto para enfrentar as tempestades? Você está pronto para enfrentar os vendavais? Toda tempestade, ela tem dia e tem hora para acabar. Nenhum deserto é eterno, por maior que seja o seu problema. Mas muitas pessoas não resistem. Muitas pessoas não suportam passar pelo deserto, passar pela tempestade. Sabe por quê? Porque sua base não foi firmada, alicerçada na rocha, que é Jesus. Precisamos ter as nossas estruturas inabaláveis. E só quem pode nos tornar inabaláveis é a presença de Jesus na nossa vida. É a fé em Cristo que vai nos sustentar nos dias de tempestade. É a fé em Cristo que vai nos encorajar a enfrentar os maiores desafios da nossa vida. É preciso lutar de cabeça erguida. É preciso se levantar para a batalha. Porque só termina quando acaba. E talvez você ainda não saiba, mas a nossa vida aqui na terra, ela é uma vida de constantes lutas, de constantes batalhas. E de vez em quando, uma tempestade aparece para tentar nos abalar, para tentar estremecer as nossas estruturas. É preciso declarar que você vai até o fim e que o seu Deus não irá te desamparar. Quem crê nisso? Quem crê? Quem tem a vida aqui firmada na rocha, que é Jesus, e pode declarar, decretar nessa noite que nada vai te abalar, que nada vai te atingir, porque é Deus quem te sustenta. Enquanto a poeira da batalha ainda for vista no campo de guerra, não pare de lutar. Enquanto ainda tiver soldado do inferno de pé, não pare de lutar.
porque aquele que vai à tua frente é o general de guerra. E com ele, a nossa vitória é garantida. Quantos creem nisso? Aleluia! Declare: apesar dos vendavais. Pode ser mais bonito. Apesar dos vendavais, eu estou firme na rocha que é Jesus. Aleluia! O segundo ponto, para se ter uma casa inabalável, é você deixar Jesus habitar dentro do seu coração e dentro da sua casa. Aqui está outro diferencial. Aqui está outro detalhe que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Onde Jesus está? Ele está dentro ou ele está fora do seu coração? Qual é o lugar, qual tem sido o lugar que Jesus está ocupando na sua vida? Ele é apenas um visitante ou ele habita no seu coração? É para refletir, é para parar e pensar, porque esse detalhe vai definir todo o rumo da sua história. Onde Jesus está? Você apenas convida Jesus de vez em quando para entrar na sua vida, tomar um cafezinho e depois você pede para ele se retirar? Nos momentos que não te interessa mais tê-lo na sua vida, você pede para ele ficar de fora? Ou você convidou Jesus para fazer morada eterna, constante no seu coração? Eu preciso dizer que um novo tempo precisa ser inaugurado na sua vida. O tempo da visitação acabou. É tempo de Jesus habitar. É tempo dele fazer morada. É tempo dele vir para nunca mais ir embora. Só que isso não depende dele, depende de você. Ele está à porta e bate. Se ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta, ele entra e faz morada. Tem muita gente que deixou Jesus entrar, mas depois acabou colocando Jesus para fora da sua vida. E no lugar que era reservado para Jesus, no seu coração, agora você abriga pecado e carnalidade. Pedro diz que se fizermos isso, nos tornaremos pior do que aqueles que nunca deixaram Jesus entrar. Porque aquele que conhece a presença gloriosa de Jesus nunca mais será o mesmo. E se você deixa Jesus de lado, não tem como mais você ser a mesma pessoa. Jesus não habita onde há carnalidade. Jesus não habita numa vida, numa família, numa casa onde só há pecado. Sabe por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que diz. Ele é luz. Enquanto Jesus é luz, o seu pecado denuncia toda a escuridão e toda a treva do seu coração. Onde está Jesus na sua vida? Deixe a presença de Jesus fazer parte da realidade da sua vida, da realidade do seu coração. Jesus, ele é gentil, ele é educado, ele só entra onde ele é convidado. Ele só fica onde ele é bem-vindo, onde ele é considerado. E ele jamais vai habitar no mesmo lugar onde está alojado o meu pecado e o seu pecado. Qual o papel de Jesus na sua vida? Escolha hoje. Hoje é uma noite de escolha. Você pode escolher. Que bom que nós podemos escolher. Apesar de nós, apesar das nossas fraquezas,
apesar do mal que habita em nós, Jesus nos dá a oportunidade, Ele nos dá uma segunda chance, Ele nos dá o privilégio de escolher, deixar que Ele habite na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ilumine a sua vida com a presença gloriosa de Jesus. Deixa Ele entrar, deixa Ele espalhar a luz, deixa Ele dissipar toda a treva, toda a escuridão que tem permeado a sua vida. É tempo de mudança, é tempo de viver uma vida nova, é tempo de colocar os seus pés sobre a rocha, é tempo de enfrentar as tempestades com segurança, sabendo que Jesus é a rocha da sua vida. Em nome de Jesus. O terceiro ponto: viva o amor trazido pela sua presença. Paulo diz num texto de Efésios que o amor, ele é o alicerce da casa. Ou seja, uma casa cheia da presença de Jesus é uma casa cheia de amor, porque Deus, Ele é amor. Ele me ama, Ele te ama. O amor é a base de tudo. Aos Coríntios, Paulo vai dizer que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor é um dom supremo. Ele não é egoísta, ele não é ciumento, e ele resiste às tempestades. Os nossos relacionamentos precisam ser baseados em amor, porque o maior exemplo de amor nós tivemos de Jesus, quando Ele morreu na cruz para nos salvar. Não existe amor maior que esse. Não existe entrega maior que essa. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser baseados em amor, porque o amor, ele é fruto do Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus habita em você, você ama, independente das circunstâncias, independente do que a pessoa te fez ou deixou de fazer, você ama. Se o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração, você vai viver uma vida para honrar o Senhor, para amar a Ele, independente daquilo que você vai ter que abrir mão para caminhar ao lado dEle. Peça a Deus para a sua casa ser revestida do amor de Cristo. Todo o nosso relacionamento, toda a nossa vida está permeada pelo amor, e só vivendo esse amor, nós viveremos a plenitude do que Deus tem para a nossa vida aqui na terra. A realidade do mundo hoje, na nossa vida contemporânea, revela pessoas feridas, desajustadas, mas o amor de Jesus cura. Você crê? Revela famílias divididas, incompletas, que vivem duelando uns com os outros, filhos rebeldes, maridos e esposas que não se respeitam mais, mas o amor de Jesus restaura. Você crê? Ame, perdoe, como Cristo amou e perdoou na cruz. Atrai a presença dEle. Permita que Ele seja o alicerce inabalável da sua vida. Permita que Ele seja a rocha sobre a qual você vai construir a sua família, sobre a qual você vai pautar a sua vida, e onde você vai escrever os próximos capítulos da sua história, porque Ele tem uma história linda para escrever na sua vida. Em nome de Jesus, não abra mão. Como eu falei anteriormente, hoje é noite de escolhas. Apesar das tempestades, eu vou vencer. Apesar dos temporais, eu vou vencer, porque eu tenho a minha vida pautada na rocha que é Jesus. Eu já atraí a presença dEle para a minha vida. Eu vivo no centro da sua vontade. Você pode declarar isso? Jesus é a rocha da minha vida. Jesus é a rocha da minha vida. É preciso falar em alto e bom som para o inferno estremecer.
Como eu falei anteriormente, esse texto ele fala de duas realidades. Uma casa ficou, permaneceu, veio a tempestade, veio o temporal e ela continuou de pé, mas a outra sucumbiu. Meus queridos, o céu e o inferno são uma realidade. E hoje as pessoas, não sei se por medo, por receio de magoar, de ofender, não têm pregado isso, mas nós precisamos declarar que não existe um terceiro caminho. Ou é o céu ou é o inferno. Ou é Jesus e vida, ou é nada e morte. Ou é Jesus e sua casa de pé, ou é você sozinho tentando enfrentar as dificuldades da vida e tendo a sua casa levada pelo temporal. Escolha hoje onde você vai pautar a sua vida, em nome de Jesus. Queria terminar essa mensagem lendo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículos 46 a 49. É uma releitura dessa parábola de Mateus 7, e que certamente falará algo ainda ao nosso coração. Lucas 6, de 49, de 46 a 49, melhor dizendo. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces aonde, irmãos? Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. E o finalzinho diz assim, é isso mesmo, sem alicerces. Jesus disse que a casa inabalável é construída por um homem sábio. E um homem sábio é aquele que toma 3 atitudes. Um homem sábio que quer construir a sua casa sobre a rocha é aquele que toma 3 atitudes. E quem sabe hoje você precisa tomar essas atitudes. A primeira atitude que Jesus disse que esse homem sábio tem é ouvir. O primeiro passo é ouvir, aliás, vir até Jesus. Abrir o coração e se dispor a caminhar. Jesus não está te chamando para uma nova religião, porque muita gente vai dizer assim, eu já tenho a minha religião, eu não quero mudar. Jesus está te chamando para um relacionamento com Ele, é diferente. Jesus está te chamando para você viver um tempo onde você vai estar na presença dEle. Tem muita gente que diz assim, mas eu já tenho Jesus na minha vida. Eu não aceito esse negócio que você quer aceitar Jesus, porque eu já tenho Jesus. Eu quero te perguntar se você vive com Jesus, se Jesus é uma pessoa real na sua vida, ou se é alguém que está distante, apenas num quadro, apenas numa imagem, mas ele não é uma pessoa real na sua história. Vem até Ele. O segundo passo é ouvir, vir e ouvir a sua palavra, é deixar a sua palavra entrar no seu coração e na sua mente, porque o que liberta é a palavra de Deus, é a palavra que vai te libertar. É a palavra que está te libertando nessa noite. Não é o pastor. É a palavra de Deus que está sendo falada aqui nessa noite. É o Espírito Santo que está usando essa palavra para tocar no seu coração. E nós já falamos aqui no início dessa casa de paz. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que transforma, o que muda, o que liberta
é a palavra de Deus entrando na sua vida. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas a terceira e última atitude, ela completa as outras todas, porque se ela não existir, as duas primeiras não vão valer nada. Ele disse: alguém que vem até mim, alguém que ouve a minha palavra e alguém que pratica. Muitos conhecem, muitos ouvem falar, mas não têm a coragem de colocar em prática. Não tem a coragem de entregar o seu coração, não tem coragem de abandonar as coisas desse mundo. Mas as coisas desse mundo é casa na areia, as coisas desse mundo é casa sem alicerce, os prazeres dessa carne é casa sem alicerce. Quando a tempestade te alcançar, a sua casa não fica de pé. Isso o mundo não diz, e isso o mundo não conta para você. E é por isso talvez que muitas pessoas estão aqui com a sua família em ruínas, com as suas emoções em ruínas. Mas há um caminho: você colocar em prática, firmar os seus pés na rocha e praticar o que Ele diz, o que os seus princípios dizem, o que os seus mandamentos falam. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Fique de pé no seu lugar.